E aí, gente? Vamos lá para mais uma dica muito especial. Essa dica eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Ela tem me ajudado bastante. É uma técnica, uma terapia que eu faço que ela tá resolvendo bastante, tá ajudando muito, tá? Em todos os ângulos da minha vida. Estudando bastante, a gente acaba aprendendo, né? E a gente vai praticando. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, Rosemary, como é que você lidar com a dor do luto? Como que você faz nesse período do luto? Como que você trabalha a sua saudade? É uma pergunta que precisa de uma resposta. E aí eu vou dar essa resposta aqui para vocês, para todos. Eu falei mais ou menos como é para ela e agora eu vou explicar para todos vocês como que eu lido com a dor do luto. Há muitos anos atrás, meu pai veio falecer, né? Eu era jovem, tinha 17 para 18 anos, mais ou menos isso, e ele estava com 47 anos e pegou a gente assim praticamente de surpresa, porque ele estava realmente doente, um diabetes, é uma doença que a gente precisa cuidar, tratar, desde o começo, quando é manifestado, e se a gente não cuida, ela vai debilitando todos os órgãos do nosso corpo. E foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai tinha pedra nos rins, então, já bem antes dos 45 anos, ele teve que retirar um dos rins, porque naquela época eu não sei como que funcionava, né? Eu não entendo. Hoje a gente tem mais facilidade para compreender. E aí, como eles me contaram, né? Meu pai, o outro rim também ficou cheio de pedras e foi procurar para fazer cirurgia. E aí, neste momento de procurar para fazer cirurgia, o médico descobriu, ele estava bem menos que 40 anos. Ele estava lá chegando nos 30, 35 por aí. Creio que sim. Vou me informar com a minha mãe e aí depois a gente volta a conversar novamente. Ele não pôde fazer a cirurgia, porque o diabetes estava atacado. E aí, eu lembro que eu cresci com meu pai, vendo meu pai colocar uma cinta no local dos rins para amenizar aquela dor. E era mais ou menos grande o caroço, assim, ó, bem grandão que o rim dele. Aí ele usava aquela faixa para amenizar e ele era acompanhado por médicos, né, que tratavam de pessoas com diabetes. E então meu pai não podia fazer a cirurgia porque se cortasse não cicatrizava. E meu pai muito novo e tal, então meu pai deixou às vezes de fazer o acompanhamento certinho, que é uma das coisas, você tem que fazer o acompanhamento certinho. E aí, o último ano de vida dele foi muito doloroso, foi muito triste, porque o meu pai começou a perder a visão, começou a perder o movimento das pernas, que o diabetes ele vai comendo, né? Vai debilitando o nosso corpo. E aí, meu pai veio a falecer no dia 9 de setembro, né? Que já vai fazer 26 anos agora. E eu era uma jovem, prestes a casar, e aconteceu que neste período a gente sofreu muito, a gente chorou muito, a gente sentiu cada um dos filhos com a sua dor, com a sua saudade, com a sua maneira de encarar o luto. E os anos foram passando, e aí
eu via as pessoas falarem assim, como é bom ver o meu pai envelhecer. Como é gratificante ver o meu pai de cabeça branca. Como é gratificante ver o meu pai mudar de fases. E nesses momentos eu chorava, eu ficava com muita saudade, datas de aniversário do meu pai, Dia dos Pais, data de Natal, datas importantes na nossa vida. E os anos foram passando e a saudade, ela tá ali, presente, ela aumentava, ela batia na porta todos os dias e eu não sabia lidar com essa saudade. E aí no ano de 2000 eu conheci a doutrina espírita e comecei a estudar, comecei a compreender, mesmo assim, sabendo da vida espiritual, que Deus é um ser maravilhoso, que aqui nós estamos de passagem, que nossa casa não é aqui, que a gente volta para nossa verdadeira casa, eu sentia muita saudade, muita dor. E o tempo foi passando, então tem mais ou menos 5 anos, que aí eu fui fazendo algumas técnicas e eu fui aprendendo como fazer essa saudade diminuir. E uma delas é que quando você não chora suficientemente, você não se liberta, mas a saudade está ali. E aí eu sempre uso um travesseiro. Quando eu tô com muita saudade do meu pai, eu abraço meu travesseiro bem forte, respiro. Aí, eu aprendi agora uma frase. Eu tenho um marca-texto, onde fica no nosso livro, que acompanha a leitura do Evangelho, no lar, um alô do céu. E aí eu criei um alô da terra para o céu. Olha que interessante. Aí, na hora do culto, eu faço as minhas orações de um alô da terra para o céu. E aí, quando termina, que aí às vezes eu sinto saudade do meu pai, da minha tia, primos, tios, amigos queridos que foram embora, aí eu pego o meu travesseiro aqui, ó. Aí eu abraço ele, fecho os olhos e aí eu falo: Jesus, vai um alô da terra para o céu, para alguém que eu amo muito, para o meu pai. Pai, como é bom saber que o Senhor está do outro lado, que o Senhor voltou para casa. E sempre que o Senhor pode, o Senhor cuida de mim. Aí, como eu tenho uma afinidade muito gostosa com a minha tia, a tia Rosa, aí eu falo: tia, vai um abraço meu e um alô da terra para a senhora. E obrigado por tanto amor e carinho. E um dia eu também vou voltar para essa casa, porque aqui não é o meu lugar. E aí eu vou fazendo. Eu fecho os meus olhos e eu começo a imaginar um lugar lindo, maravilhoso, com flores, água, pássaros, animais. E eu consigo encontrar com essas pessoas maravilhosas que foram embora para o céu. Porque aqui não é a verdadeira casa. A verdadeira casa é lá do outro lado. Aqui estamos de passagem. Eu abro os meus olhos, físico, e mesmo assim eu consigo sentir o perfume da flor. Eu consigo escutar o barulho da água lá do outro lado. Eu consigo ver os pássaros
Eu consigo compreender que eles estão bem, que eles voltaram para a verdadeira casa. E com isso, eu vou aprendendo. E eu dou aquele abraço gostoso. E eu faço uma prece de agradecimento. E ela é assim. Às vezes, nem sempre sai igual a do primeiro dia. Mas ela é assim. Ah, Jesus, como é bom te encontrar. Sabe, Jesus, como é bom encontrar os meus entes queridos. Saber que o nosso amor nos une, mesmo depois da morte. Como é bom, Jesus, compreender os seus ensinamentos, que viemos aqui para fazer algo tão especial. Ah, Jesus, como é gostoso compreender que eu não sou daqui, que eu não vou levar nada daqui, a não ser o amor que eu plantar e que eu espalhar, o bem que eu fizer. Ah, Jesus, como é gostoso te entender, como é maravilhoso sentir a tua presença, o teu carinho. Como é gostoso, Jesus, sentir o toque das suas mãos sobre a minha cabeça e dizendo: você, minha filha, está aprendendo. Ainda tem muito que aprender, mas continua espalhando este amor tão maravilhoso, que aos poucos você vai compreender. Esse é apenas um presente para você, um presente para que você possa compreender que a morte não é o fim, é o recomeço de uma vida, a vida verdadeira. E aí, gente, eu durmo tranquila, eu durmo bem. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos ensinou isso. E é isso que eu faço. Eu abraço aqui, ó. E eu deixo Deus agir. Eu deixo Deus tocar. E eu converso. Se às vezes tem alguma coisa que eu gostaria de ter falado para o meu pai e não falei, eu falo. E aí eu peço: ah, Jesus, leva para o meu pai. E ele leva. E é isso, gente. É assim que eu trabalho e que eu pratico este amor tão maravilhoso, compreendendo cada dia e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Um grande beijo e gratidão por tudo. E que receba um abraço carinhoso de Jesus aí, ó, bem apertadinho.